Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o especialíssimo, maravilhoso e histórico, por que não dizer assim, 10º episódio do Ciência à Deriva Podcast. Não vou dar muitos spoilers de quem serão os convidados hoje, mas eu vou apenas adiantar que será a entrevista mais especial até o momento e na história do Ciência à Deriva, isso eu tenho certeza. Mas não, como é de praxe, não sou eu que falo o nome dos entrevistados. Então eu vou passar a bola primeiro para Bruna Irata. Tudo bem, minha querida? Oi, Cadu. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje realmente é um episódio muito, muito, muito especial. A gente está chegando ao nosso 10º episódio, né? Então a gente tem que comemorar, a gente tem que celebrar isso. E por isso a gente pensou num episódio diferente, numa dinâmica diferente, com convidados muito especiais, né? Muito. Não sou suspeita para falar, mas são convidados muito especiais. E a gente tem a honra de receber aqui a nossa equipe, né? Vamos assim dizer, as meninas que trabalham com a gente e que elas que vão apresentar os entrevistados de hoje. Então, primeiro eu quero apresentar para vocês a Giovana Malentac, que a gente chama de Gi. Oi, gente. Eu aqui de novo. A Gi já não é a conhece, primeira né? vez, né? Já participou de outros episódios, todo mundo já conhece. Mas temos duas novatas, duas meninas novas aqui que entraram, fazem parte, né, do nosso trabalho, super importantes, que ajudam muito a gente no Instagram, criando os vídeos, criando os posts. Deu uma cara nova, né? Que deu uma juvenescida, assim, queria dizer. Que é a Bruna Nascimento. Olá, pessoal, tudo bem? E a Jaqueline Bernardes. Oi, gente, tudo bem? Agora é com vocês, meninas. Bom, começar, né? A gente dando uma breve introdução. Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Giovana Malentac, eu sou aluna do 8º semestre do curso de Ciências Biológicas da Embi Morumbi. Bem, eu sou a Bruna Nascimento, eu estou no 2º semestre de Ciências Biológicas, bacharelado do Campus Moca, na Embi Morumbi. Oi, gente, meu nome é Jaqueline Bernardes, sou estudante de Ciências Biológicas no 4º semestre na Vila Olímpia. Eu sou do Campus Moca também, viu, gente? Tá ganhando o Campus Moca, então, tá vendo? Mas então, vamos começar com a nossa pergunta Globo Repórter. Podemos começar por você, Cadu. Pera, quem vão ser os entrevistados? Não esqueçam de apresentar os entrevistados. Ah, sim, né? Cadu Tolucci, a gente chama de Cadu, né? Já foi meu professor. Em muitas matérias, eu nem lembro todas as matérias. Já perdeu já vi vista, né? É muita matéria, eu nem sei quais são as matérias que ele tá dando atualmente. Estrutura e função animal. Isso. Da Biológica Animal 1. Meu Deus do céu. Não, eu tive ecologia, tive paleontologia e geologia. Teve mais alguma coisa? E acho que áreas agressão e proteção ambiental, que eram as de lei. Que eu tenho certeza que você adorou. Ah, com certeza. Maravilhoso. E a professora Bruna Irata, que essa daí eu tenho aula com ela, ó. Essa daí eu tô tendo aula atualmente. Eu tô tendo aula de estágio com ela, eu sei que ela dá a matéria de estágio, a matéria de seminários integrativos. Eu acho que com você eu só tive isso, né, Bruna? Acho que não teve mais nada por enquanto. Acho que com você só, Gi. Eu não sei o resto. Eu sei que a Jaque já teve muitas aulas comigo. Muitas matérias. Então, vamos lá? Vamos. Então, a nossa pergunta, Globo Repórter, não pode faltar. Vamos começar por você, Cadu. Quem é você? Aonde mora? O que se alimenta? Onde vive? Se apresente. Bem,
Eu treinei essa resposta, eu sempre treino quando eu faço essa pergunta, e até hoje eu não achei uma resposta boa. Muito menos inteligente, mas eu vou tentar. Meu nome é Carlos Eduardo Tolucci, eu tenho 39 anos, sou palmeirense verde, sou biólogo, me formei, me entrei na faculdade em 2002, fiz um ano de faculdade na Universidade de Mogi das da Metodista, perdão, depois saí. Entrei na faculdade de Mogi das Cruzes em 2004, aí me formei biólogo, sou biólogo de bicho, então trabalhei com peixe ao longo da minha pós-graduação. Sempre tive vontade de dar aula e trabalhar com pesquisa, extensão, sempre gostei dessa parte. E sou uma pessoa que, quando eu descobri a biologia, me apaixonei perdidamente e até hoje estou bem feliz com ela, bem feliz com o que eu faço. E sou pai de 2 filhas também, que fazem bastante bagunça, bastante. Agora, Bruna, quem é você? O que você faz? Onde vive? O que você come? O que você se alimenta. Então, assim, eu sou Bruna Hirata, como vocês me apresentaram, também sou bióloga, né, formada em ciências biológicas, e eu acho que eu sempre fui muito apaixonada pelas ciências biológicas. Então, eu lembro que o Cadu agora comentou, né, da trajetória dele, e eu estava lembrando quando foi que eu decidi fazer biologia, que foi logo no comecinho do ensino médio. Eu precisava escolher uma carreira, né, um curso na faculdade para poder prestar, para poder entrar na faculdade. E aí eu lembro que na época tinha umas revistinhas assim de carreiras, não sei, nem sei se existe isso hoje, né? Mas tinha era um livrinho, acho que era Manual do profissões, alguma coisa assim. estudante. Isso, esse mesmo, esse mesmo. E aí eu sei que eu comecei a folhear aquele livrinho, eu olhava assim, falava, gente, eu não gosto de nada, não sei o que eu quero. Mas quando eu vi a biologia, eu vi como um curso que abordava tudo aquilo que eu gostava, tudo aquilo que eu queria aprender. Eu sempre gostei muito de aprender, de estudar, de conhecer, de entender por que era assim. Então, eu sempre queria respostas para as minhas perguntas. E aí fiz biologia, fiz ciências biológicas, eu sou formada pela Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, então na época era um curso novo, eu fui a segunda turma lá de Diadema, então foi uma outra batalha aí nessa história, porque enfim, depois eu conto melhor, mas é primeiro curso, faculdade nova, enfim, uma cidade diferente, mas foi muito bom. E aí, dentro da faculdade, né, dentro da graduação, eu fui me descobrindo, fui vendo tudo aquilo que eu gostava de fazer, e aí eu percebi que a minha área era a área da saúde. Então, fui fazer mestrado, doutorado, enfim, fui seguir a minha carreira aí para essa área mais biológica das humanas, assim, coisa mais humana, não animal. Você disse que Cidade Nova, você era da onde, Bru? É da onde, né? Eu sou de São Paulo, eu sou de São Paulo mesmo, mas a faculdade foi para Diadema, né, que é próximo de São Paulo, mas é uma cidade que não estava acostumada a receber estudante, então foi diferente. Era um campus Aquela novo, coisa né? nova. Na época, né? Era um campus novo, assim, lá no final da cidade, lá no escondido praticamente, quase ninguém sabia onde que era, então isso foi diferente, foi bom, dá para contar a história. Bruna, falando em faculdade, qual era a matéria na faculdade que você mais amava, assim, e a que você mais odiava? Mais odiava é fácil, é evolução. Não tem muito segredo, essa eu consigo responder muito rápido. E eu fiz evolução, sei lá, acho que eu fiz umas 3 evoluções. Acho que tinha... Não, mentira, eu fiz uma evolução e fiz 2 ecologias, que era tudo muito parecido. Fiz ecologias de comunidade, ecologia de... Eu acho. Eu sei que odiava as 3, não consegui me virar no meio dessa história. Mas enfim, né? Passou. Agora, as que eu mais gostava eram as de parte humana. Então, eu tinha uma disciplina que era chamada Células e Tecidos Endócrinos. Então, a gente aprendia cada célula e cada tecido e qual que era a sua função. Então, na época, não se sabia muito bem que alguns tecidos eles tinham essa função endócrina, né, de produzir hormônios. E na época eu lembro que quando eu descobri que tecido adiposo, ele não só armazena energia, ele produz hormônio, ele controla
a ingestão alimentar, ele tem uma função completamente diferente daquilo que a gente está acostumado, eu sei que eu fiquei encantada. Então, acho que essa foi a minha matéria favorita da graduação. Você seguiu nessa linha? Segui. Segui. Tanto que a minha orientadora, eu brinco que a minha orientadora da vida, não foi só de pós-graduação, ela era que dava essa disciplina, então foi a ponte, assim, foi quando... Essa disciplina nem era da biologia, essa disciplina era optativa, que no último ano a gente tinha que escolher disciplinas para fazer. Era uma disciplina da farmácia, daqui a pouco eu conto melhor, mas era da farmácia. E aí eu olhei e falei, quer saber, eu vou fazer matéria junto com a turma da farmácia. E aí, quando eu conheci a professora, eu me apaixonei. Foi um amor, assim, sem fim. Até hoje eu tô nessa. E as suas, Cadu? A que eu mais gostava foi fisiologia comparada. Eu sou o oposto da Bruna, na verdade. Eu adoro evolução, sempre gostei dessas matérias, mas eu lembro que, assim, eu nunca fui de estudar, nunca fui um bom aluno, sempre fui um aluno mediano, assim, na escola, sei lá, eu não pensava em fazer faculdade, assim, eu queria fazer faculdade, mas eu não pensava muito em curso, eu gostava de jogar bola. E aí um dia eu fiz um seminário na faculdade só para rebobinar, e aí vocês vão ver por que eu gostava de fisiologia comparada. Um dia eu fiz um seminário na escola, e aí eu caí com répteis. E aí eu lembro que eu fazia com um cara que era mais CDF da sala, assim, né? Aí ele preparou tudo, assim, basicamente tudo. Eu só peguei o que eu tinha que falar mesmo, né? E aí eu descobri que a tartaruga tinha um hipotálamo, que eu nem sabia o que era, nem sabia, nunca tinha ouvido falar. Mas que aquilo podia controlar a variação de temperatura da tartaruga. O que eu entendi na época era que se a temperatura subia, o hipotálamo dela acusava e ela ficava meio bobona, assim. E quando eu descobri isso, eu tinha 16 anos, eu estava no segundo ano de ensino médio, que falava colegial na época. E aquilo mudou a minha vida. E, e aí eu decidi fazer biologia, assim, porque aí eu tive a certeza que eu ia fazer biologia. Pensei em fazer zootecnia, que tinha a ver com bicho, mas era mais criação e tal, e nunca foi a minha praia. E aí quando eu entrei na faculdade, na Metodista, que foi porque eu fiz um ano, tinha fisiologia humana no primeiro semestre. E o professor sempre fazia uns links com fisiologia. Mas isso acontece no homem, mas se você vai para um cachorro, vai, sei lá, para um outro bicho, acontece assim, assim, assim. E aquilo eu ficava arrepiado, assim, eu ficava feliz de ouvir mesmo, assim, me dá um negócio no coração. E eu acabei depois saindo, assim, de lá, né, por causa de dinheiro e tal. E aí, quando eu voltei para a faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar basicamente com fisiologia animal. E eu encontrei, meio que sem querer, a minha orientadora no final do primeiro semestre, que trabalhava com peixe, que era um grupo que eu não tinha. Assim, eu já pensava em trabalhar com macaco, sabe? Essas coisas, assim. Avaliar comportamento do macaco na selva, eu tinha essas coisas no início. E aí apareceu o peixe, mas era a única vaga de estágio que tinha, e era com fisiologia, com reprodução. E aí eu adorei, assim, fiz a minha iniciação, minha pós inteira, né, com isso. E meio que sem querer, assim, eu caí na fisiologia. E assim, até hoje, quando eu dou estrutura e função animal, é a matéria que eu mais gosto, assim, de dar, justamente porque acho que é da área que eu, sei lá, que eu comecei, que eu realmente, que fez me apaixonar por biologia. E a que eu mais odeio é histologia. Eu estudava histologia para passar de ano, para não pegar exame, eu estudava mesmo por ódio, assim, mortal da matéria. Nem era pelos professores, Difícil. eu olhava aquele monte de célula ali. Parecia que é tudo igual. Exatamente. Você fica olhando aquele negócio. E aí, vira e mexe, eu dou aula disso hoje, né? Já acostumei, né, com o tempo. Mas com certeza foi a matéria que eu mais estudei e era justamente para passar de ano, assim, para não ter risco, entendeu? De ficar de recuperação, exame e tudo mais. Então, com certeza foi a histologia, acho que é a pior para mim.
Quando você disse que não gosta de histologia, a Bruna desceu até uma lágrima aqui, ó. Deu, né? É. Você viu só, né? Ó, a gente já tá trabalhando junto há um tempo, a gente já percebeu que a gente é biólogo, mas a gente foi para caminhos diferentes, né? São biólogos opostos. Exatamente. Isso é o legal da A gente biologia, né? aprova que a biologia é ampla, né? Que é o mais legal, né? É, Verdade. exatamente. E depois da faculdade, qual o caminho que vocês seguiram? Vai você ou eu, Bruna? Posso ir. Pode ir. Assim que eu terminei a faculdade, eu me formei em 2011. Me formei em 2011. Aí, quando eu fiz a disciplina, né, que eu comentei com vocês, né, que se chamava Células e Tecidos Endócrinos, e aí eu conversei com a professora e comecei a fazer iniciação científica com ela, fiquei 1 ano junto com ela trabalhando num projeto, e aí eu vi que eu falei, putz, eu gosto muito disso. Eu trabalhava com os ratinhos, eu trabalhava com o tecido dos ratinhos, analisava, fazia as técnicas moleculares, né? Fazia o Western blotting, fazia análise de metabolismo desses animais, e eu me encantei, assim, eu vi que era aquilo que eu queria fazer, que eu queria aprender, que eu queria estudar. Então, eu fui fazer mestrado logo em seguida, e aí, quando eu estava para terminar o mestrado, eu já decidi também que eu ia fazer o doutorado. Então, foi, tipo, seguido, eu não parei em nenhum momento. Fiz mestrado, depois doutorado, aí, depois do doutorado, fui ver outras coisas, mas aí também fui fazer pós-doutorado, e aí entrei na EMB, então a minha carreira foi meio contínua dentro da pesquisa. Para mim, quando eu estava na faculdade, no primeiro semestre, eu fiz 1 ano de faculdade e eu lembro que eu fiz da Metodista, eu fiz meio que não tenho muito orgulho não, mas eu fiz muito jogando truco e tomando cerveja, assim. Só que sei lá, minha casa tava uma bagunça na época, eu tava bem perdido. E eu acho que eu sou um professor bonzinho justamente por causa dessa época. Porque eu lembro que eu lembro que eu fiz assim 1 semestre e eu só passei de histologia. O resto eu fiquei em todas. Eu peguei exame e Porque aí era que você estudava, né, Cadu? Oi? Olha, Era que eu estudava. Era que você estudava. Exatamente. O resto, assim, aí eu lembro que eu fiz esses 6 meses, aí era para eu ter repetido, aí os professores lá fizeram um negócio lá para eu continuar fazendo. Aí eu terminei outro semestre, praticamente não passei em nada também. E aí Meu Deus, eu tive que Cadu. sair e assim, mas eu percebi que eu tinha que fazer biologia, que eu tinha me encontrado, assim. Eu perdido, não o curso, sabe? E aí, com a pausa tal, eu fui trabalhava com os meus pais. Quando eu voltei, eu sabia que eu mudei totalmente meu comportamento. Eu era uma pessoa que estudava bem mais, assim. Eu não largava as coisas, sabe? E aí eu entrei num laboratório na iniciação, fui trabalhar com peixe, crescimento de peixe. A gente tinha uma piscicultura lá perto de Salesópolis, que é pertinho de Mogi. E eu fazia um trabalho que media, colocava densidade de estocagem. Então você colocava vários peixes, uma quantidade de peixes em um tanque e um número de peixes maior no outro tanque e comparava o crescimento e uns aspectos metabólicos. Então, lipídio, proteína, se o animal convertia o alimento em crescimento, tínhamos dados zootécnicos. Aí eu fiz isso na iniciação. Fiz isso no mestrado, eu consegui bolsa, deu tudo certo, assim, nesse sentido. Eu consegui encavalar quando eu comecei, 4 meses depois eu já tinha bolsa da FAPESP, que é, tipo, em São Paulo era o top, assim. E aí, no mestrado eu continuei na mesma linha, com crescimento de peixe. E depois fiz um doutorado, eu quis mudar, porque eu não gostava muito dessa parte de psicultura, né, que era para criação e tal. Eu queria trabalhar com reprodução, que é o que eu gostava bastante, e ambiente natural. Então, eu conheci a minha esposa na faculdade também, e a gente trabalhou junto, que hoje ela está trabalhando na EMB também, a Aline, e a gente trabalhou junto desde a iniciação, que eu estudava de manhã, ela de noite. E aí a gente tinha que fazer umas aulas que ela era licenciatura, a gente tinha que fazer umas aulas
dar umas aulas para a escola. Então, tinha os alunos das escolas lá de Mogi, eles iam para lá, a gente montava as aulas para fazer as horas de licenciatura. Aí um dia eu conheci ela eu era da manhã, ela era da noite, a gente, sem querer, foi dar aula junto, e aí ela entrou no mesmo laboratório, um mês depois que eu tava lá, 2, sei lá. E depois de uns 4 meses a gente já tava namorando, ela, sei lá, acho que se apaixonou por mim diretamente, entendeu? Né? Não sei. Aí, e a gente começou a trabalhar junto, né? A gente fez junto a iniciação, o mestrado, e no doutorado a gente foi trabalhar junto na represa Billings e na represa Guarapiranga, que é uma represa, a Billings é uma represa que pega em São Paulo, uma parte da cidade de São Paulo, na Zona Sul, e pega a Diadema, onde a Bruna estudou, uma parte, né? Não sei se era lá perto Era na frente da Billings. na frente. A gente fazia coleta nela. Aí dava para ver quando ela enchia, quando ela baixava, era na frente. Ah, você vê? Você vê, Bruna? Você sempre tem algum negócio. Eu juro que eu tentei, gente. Eu juro que eu tentei, Você mas tentou. não é para mim. É. Eu tentei. Aí a gente foi trabalhar junto, eu e minha esposa, a gente já namorava, a gente sentava um do lado do outro. E a gente começou, eu trabalhava com a parte de reprodução, com o lambarizinho. Então eu avaliava o impacto da poluição na performance reprodutiva dos lambaris. Porque assim, só para explicar mais ou menos, uma coisa interessante. Quando a gente toma, por exemplo, um diclofenaco, um ibuprofeno, esses remédios anti-inflamatórios, eles têm uma fórmula química parecida com alguns hormônios, como a testosterona, hormônios reprodutivos, que são hormônios de origem lipídica, assim como esses remédios. Então, como é lipídico, você toma, uma parte vai embora na urina, no xixi. Como não tem tratamento, vai pro corpo d'água. E aí a molécula pode entrar no peixe. E no macho, essas moléculas podem ter uma ação de femininização. Então elas podem induzir, por exemplo, formar vitelo num peixe fêmea. Então, por exemplo, num peixe macho, perdão. Então, você tem um lugar que tem uma grande quantidade de diclofenaco na água. Na Billings tem muita favela, muita habitação irregular no entorno. Então não tem nem esgoto, vai direto. Não tem esgoto, não tem tratamento, né? Vai direto para a água. Então a hipótese era essa, de que essa poluição, sobretudo do diclofenaco, ibuprofeno, esses anti-inflamatórios, eles podiam fazer com que o macho começasse a produzir vitelo, que é a geminha do ovo, é o alimento que fica retido dentro do ovo que o embrião vai comer. Então, eu avaliava isso. A minha pergunta era basicamente essa. Então, eu via a modificação hormonal e via também se esses machos eles poderiam ter um processo de feminilização. E eu trabalhava junto com a minha esposa. Científica, né, Cadu? Oi? Não, isso foi né? Não, isso foi no doutorado. A minha iniciação foi no crescimento de peixe. Minha iniciação e o mestrado. Aí eu quis mudar para o ambiente natural. No doutorado eu mudei. E fiquei ali terminei meu doutorado. Comecei um pós-doc, mas aí eu não consegui bolsa. Fiquei lá para publicar uns artigos, porque eu terminei o doutorado e não tinha publicado. E se você não publica, nem adianta mandar um pedido de bolsa e tal. Você tem que, né? Senão não vai conseguir. E aí eu tava... Mesmo quando publica também, não consegue. Mesmo quando publica, viu? Ficou difícil. A gente pegou uma época boa, assim, de financiamento. Agora tá bem mais difícil. E quando eu estava no final do doutorado, já estava difícil, no início do pós-doc e tal. Eu fiz, no doutorado, eu fiz eu fui para Adelaide, passei um ano lá, num centro de pesquisa chamado CSIRO. Foi muito bom, Austrália, assim. Né? Oi? Na Austrália. Na Austrália, É que você falou só Adelaide. Na Austrália. Era uma cidade ótima, ótima, ótima. Era muito calor no inverno, no verão, passava tipo 42, 45, 49 graus. Mas a cidade era muito boa, assim, sinto saudades, assim, de ter vivido lá. E foi uma puta experiência, assim, de Você ficou vida. quanto tempo lá? Um ano. Um ano, consegui viajar, no final a gente foi pro Vietnã, que foi uma viagem, talvez foi o lugar que eu conheci, que eu mais gostei, sabe? Nossa, que legal. Uma cultura nova. Foi muito, assim, marcante na vida, né? E aí, terminando o doutorado, eu tentei fazer o pós-doc, fiquei um ano e pouquinho
tentando pós-doc, não consegui. E aí minha primeira filha nasceu, mas eu não me desesperei que eu estava sem bolsa. Fiquei até bem, assim. Ia trabalhar, meio que de graça. E aí até que eu consegui, eu vim uma vez nas férias, deixei meu currículo lá na Embi nas férias, assim, para ninguém, deixei lá com uma moça. Aí deu, sei lá, 2 meses, em agosto, isso em julho, em agosto, setembro, não lembro. Me mandaram um e-mail perguntando se eu queria ir lá conversar, fazer entrevista. Nem estava esperando. Não caiu do céu porque eu mandei o currículo, né? Mas eu não estava esperando, entendeu? E aí rolou, comecei a trabalhar lá. E assim, gosto muito de dar aula. Eu acho que eu não sabia que eu gostava tanto de dar aula assim também. Também gostava, mas nem tanto assim. Você e a Então, Bru fizeram licenciatura? sim. Eu não. Não? Eu fui só no bacharel. Entendi. Então Eu você não não fiz tinha bacharel, eu fiz só pretensão licenciatura. de dar aula, a Bruna. Eu, assim, nunca foi o meu primeiro plano. Confesso que não era algo que eu almejava. Tanto que quando eu entrei na faculdade, não tinha licenciatura, eu não senti falta. Mas na própria pós-graduação, então, ao longo do mestrado, do doutorado, a gente tinha um programa que é chamado de PAD, acho que era Programa de Aperfeiçoamento Didático. Nem sei se existe mais. Mas durante a pós, a gente tinha que dar aulas para os alunos da graduação. Então, eu dei bastante aula para minha orientadora, e aí que eu fui descobrindo que eu falei, acho que eu levo um jeito para coisa, eu acho que dá para me virar assim, é porque eu sempre fui muito tímida, muito. Assim, até hoje, né? Hoje eu aprendi a lidar com essa timidez, mas eu sempre tive muita vergonha de me apresentar na frente das pessoas, de falar, de ter que falar alto. Eu sou pequena, eu falo baixo, então eu achava que eu não levava muito jeito. E aí, durante esse PAD, que eu fui vendo que até que dava jeito, assim, até que a coisa estava fluindo. E aí, quando eu terminei o doutorado, né, eu fui fazer o pós-doc, mas foi o que o Cadu falou, eu não tinha bolsa. Não tinha bolsa de pós-doutorado. E não dá para viver sem bolsa, né? Não dá para a gente viver sem salário. E aí eu fui buscar, né, outras alternativas, e uma delas era dar aula na graduação. E aí, com isso, eu mandei também meu currículo, na época acho que eu mandei para os coordenadores, e aí o coordenador da Biomed, o Ramon, não sei se vocês chegaram a conhecer, né, que agora ele não está mais, ele entrou em contato comigo e ele perguntou, quer vir fazer uma entrevista? Eu falei, quero. E assim, na mesma semana, ele me mandou e-mail na segunda, na quarta eu fui lá, sexta-feira ele me contratou. Então, daí foi tipo 2 semanas depois eu comecei a trabalhar na EMB. E aí, desde então, foi assim, outra vida que eu descobri para mim, uma outra história, um outro capítulo da minha vida. É engraçado, uma coisa que eu até esqueci de falar, quando eu saí do mestrado, eu trabalhei de professor tutor online, para professores de... Foi a primeira vez que eu trabalhei online, eu nem imaginava que eu ia trabalhar de novo. E agora cá estamos nós, né? Tipo, tudo online e tal. E foi um ano, assim, era um curso como se fosse uma pós para professor do estado. E foi bem bacana, assim. Na verdade, não foi muito não, porque eu passava o dia corrigindo coisa. Era muito, entendeu? Então, assim, tinha 25 alunos, e aí eles mandavam os exercícios. Eu passava o dia inteiro corrigindo o exercício. No primeiro mês eu gostei, entendeu? Mas depois é um trabalho, cara, putz, começa a ficar cansativo. Você começa a ver 25 questões as mesmas, iguais, assim, sabe? Aí começou a ficar meio monótono. Mas foi bom, porque assim, eu não ia conseguir uma bolsa, sabe, do mestrado pro doutorado, assim, de uma vez. Então, esse um ano que eu tive bolsa foi até bom, porque eu consegui não ficar sem dinheiro, né, por esse tempo. Só depois de velho, né? Depois que tava pós. E você comentou que você ficou um ano na Austrália, né? Gia, A não te Bru ouvi, também. não tô te Tá ouvindo. baixo. Não? Esse fone tá perto. Enfim, você comentou que você Não, ficou um ano não na estamos te Austrália. ouvindo. Baixo. Você comentou que você ficou um ano na Austrália, né? A Bru Isso. também eu sei que passou um tempo na Inglaterra, né? Vocês acham que essa assim, é uma experiência Isso. que tem que ter, né? Eu acho que a Bruna travou. Travou todo mundo aqui pra mim, mas voltou. Eu tô aqui. Voltou? Voltou? Tô. Voltou. Voltou. Quer falar primeiro, Bruna?
Sim, se posso falar. Gi, você perguntou da experiência que a gente teve fora, né? Então foi assim, durante o doutorado, eu entrei no doutorado pensando que eu queria queria passar um tempo fora do país, que eu queria ficar fora, né? Queria ir para o exterior. Então, eu já pensei em todos os 4 anos que eu tinha, eu já bolei o que eu ia fazer em cada um dos anos, como é que ia ser, eu já tinha tudo programado na minha cabeça. Só que nem tudo dá do jeito que a gente quer. Então, a princípio, eu já sabia também que eu queria ir para a Inglaterra, e aí, então, os primeiros 2 anos do doutorado, eu ia fazer todos os meus experimentos, eu ia fazer tudo que eu tinha para fazer, para poder ir para lá, fazer mais experimentos e voltar só para finalizar o que tivesse. Só que na época era o finalzinho do Ciências Sem Fronteiras, que foi o programa do governo em que teve muita bolsa para os estudantes irem fazer esse período fora. E eu peguei esse finalzinho desse período. Então, o programa ele já estava com algumas restrições. Aí eu lembro que eu pedi uma bolsa para a Universidade de Liverpool, e a universidade ela cobrava uma taxa de cada aluno muito alta. E o governo não estava mais pagando essa taxa. Então, eu tive meu primeiro pedido recusado. E aí, sabendo que o governo não pagaria essa taxa, eu tinha que buscar uma universidade que me aceitasse sem cobrar taxas. Então, aí foi outra busca, fui procurar esse lugar, e aí encontrei uma universidade que chama Ulster, é a Universidade de Ulster, que fica no interior da Inglaterra, e que me aceitaria sem cobrar taxa nenhuma, tinha um professor que já era parceiro nosso, aí fiz o pedido para o governo autorizou, né, liberou a minha bolsa, então eu fiquei lá de 2017 a 2018. E assim, eu posso dizer que foi a melhor experiência que eu tive na minha vida até agora. Foi maravilhoso, porque eu tive a chance de conhecer outras pessoas, outras culturas, viver uma vida diferente. Eu aprendi a me virar, fazer coisas que aqui no Brasil eu nunca teria feito, e lá, quando você está sozinha, sem ninguém, você tem que fazer. Então, me enriqueceu muito, não só na questão profissional, né? Não só na questão do laboratório que eu trabalhei, mas na questão de vivenciar, de trabalhar, pessoalmente falando, foi maravilhoso. E a cidade, ela era incrível, porque ela era afastada um pouquinho, né? Uma afastada de Londres, era uma cidade pequena, então eu não tinha muito estrangeiro, não tinha brasileiro para conviver. Era o inglês mesmo. Então, isso foi muito bom. No começo você fica desesperado, né? Pensando onde foi que eu amarrei meu bode. Ainda mais na Inglaterra, né? Que é super difícil de entender o sotaque deles. E eles tinham um sotaque que você ficava assim, meu Deus, o que eles estão falando? Do interior, né? Interior. Mas depois de um tempo, depois de 6 meses, parece que faz assim, sabe? A coisa muda. E depois de 6 meses eu já era local, já podia me deixar lá que eu tava tudo bem. Podia me esquecer lá pagando meu salário que eu ficava. Mas, assim, super recomendo. Quem tiver oportunidade, quem quiser, quem tem esse sonho, busca. E eu posso dizer que foi a biologia, foi a pós-graduação que me deu isso. Se fosse por mim mesma, eu não teria tido a oportunidade de ficar 1 ano. Se eu fosse, eu ia ficar um mês, eu ia, sabe, passear um pouquinho, coisa do tipo. Mas o fato de fazer a pós, eu consegui ter essa experiência completa. E na Inglaterra foi maravilhoso, foi escolhido a dedo por isso, porque é um país pequeno, perto de muitos outros. Então eu viajei muito. O meu dinheiro ainda conseguia me permitir viajar, né? Tinha que abrir umas exceções. Trem, né? Exato. E mesmo quando ia de avião, o avião era 1 hora e custava, sei lá, 20 pounds, 30 pounds. É muito barato. Então eu fui para vários lugares, assim, consegui aproveitar muito meu ano. Foi maravilhoso. Para mim, assim... E, Bruna, como para você voltar para o Brasil depois de ter tido essa experiência assim, transformadora? Eu e meu marido foi comigo nessa história toda, né? Coloquei ele junto, falei, vamos, ele falou, vamos. E aí a gente achava que quando eu fosse voltar, eu ia estar em depressão. Que eu ia voltar assim, acabada, do tipo, não quero, não me tirem daqui. Mas, na verdade, não. Eu lembro muito bem que quando eu estava terminando, né, nas últimas semanas, a única sensação que eu tinha era de agradecimento, de estar muito feliz por toda a oportunidade que eu tive ao longo daquele ano. Então, eu voltei muito, muito feliz por ter tido essa oportunidade, por ter tido essa chance. E aí... Cortou. Eu comecei a ver de outra forma. Estão me ouvindo? Bru. Não, cortou, acho que voltou. Vocês estão... Agora cortou? Até onde vocês ouviram? E aí...
E que aí, você estava feliz, que você estava agradecida com ter ficado lá, tal, que você não ia ficar com depressão e tudo mais. voltei, aí eu voltei, tá, lembrei. E aí eu voltei para cá, para o Brasil, e eu tive minha cabeça mudou, a minha visão mudou. Então eu consegui enxergar ainda mais, de uma forma diferente, com mais importância, a pesquisa que a gente faz aqui no Brasil, como a gente precisa de reconhecimento, como a gente não é bem visto, não é bem essa palavra, mas como a sociedade precisa enxergar melhor, a gente precisa ter mais incentivo, porque o que a gente Valorizar faz, mais o que a gente exato. faz aqui. Exatamente, porque o que a gente faz é algo muito importante. E eu acho que esse ano de pandemia mostrou para o resto do mundo como a ciência é É importante. importante, exatamente. É isso aí. É isso mesmo. Para mim, Você, Cadu? posso contar uma coisa que para mim, assim, o trabalho não foi tão maravilhoso, porque quando eu fui, eu levei as minhas amostras e queria fazer uma parte do meu projeto lá. Eu queria ir, eu tenho um karma com inglês. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu sabia o verbo to be, sabia o de escola, entendeu? We are, sabe essas coisas? E aí, quando eu entrei na iniciação científica, eu percebi, na verdade, caiu a ficha de que, assim, não tinha como viver sem inglês. Não tem como, não tem. Então, eu tinha que aprender. E aí, eu nunca tive facilidade de aprender inglês. Até hoje eu não tenho. E aí eu tinha que ir, né, no doutorado, eu tive bolsa FAPESP na iniciação, no mestrado e no doutorado. E na época, mais ou menos, Ciências Sem Fronteira, a FAPESP tinha lançado um programa que chamava BEP, que é Bolsa de Estágio à Pesquisa no Exterior. E todo mundo que pedia na época ganhava, assim, era bem fácil. E eu ganhei também. Então eu já meio que sabia que eu ia conseguir. Aí eu fui, eu sabia que eu queria ir para um lugar de língua inglesa. Hoje, se eu tivesse que escolher, eu não escolheria a Austrália, porque a Austrália, o sotaque é muito difícil. Muito, muito Eu ia falar, difícil. você não Um dos sabia mais inglês, foi difíceis. parar na Austrália. É um dos mais difíceis, eu acho. Não sei se é mais, mas. Porque uma vez eu fui para Nova Zelândia, quando eu voltei da Nova Zelândia, eu achei que eu estava destruindo o inglês. Aí quando eu voltei para falar com eles de novo, eu via que eu não entendia muito de novo, né? E aí eu fui lá pro lugar, fui bem recebido. A minha orientadora era uma indiana. E aí eu peguei a minha sala lá, a minha mesa, e eu não conseguia me entrosar com as pessoas, né? Aí eu demorei para começar o que eu ia fazer. E aí tinha uma técnica, na verdade tinha um aluno que era de doutorado que ia me orientar e uma técnica que ia me ajudar. E eu ia fazer a parte genética, fazer expressão gênica, fazer lá RNA, extrair RNA, né, e paraná, fazer o cDNA e tal. E aí teve um dia que foi um dia antes da Páscoa. E eu tava com essa técnica. Ela chamava Adrienne, nunca esqueci o nome dela nem a cara dela. Ela não gostava de mim, não gostava. Tipo assim, ela não conversava comigo, sabe? Eu tentei, assim, no início puxar umas. Cometi um erro. Eu fui cabeça de brasileiro, então eu achei que eu podia ficar amigo das pessoas, entendeu? Foi um erro, entendeu? Sabe? Aí eu começava a tentar falar sobre, e as praias daqui, sabe? Puxar assunto. Não dava certo, não deu certo. Aí depois que eu me toquei que eu tinha que ser pragmático, que eu ia lá, fazia as coisas e ir embora. Enfim, aí teve um dia que eu fiz umas análises. Foi assim, um pouco antes desse dia da Páscoa, eles pediram para eu guardar um negócio na geladeira. E eu entendi freezer. E eu guardei o que chama Cyber Green, é um reagente. Eu guardei no lugar errado. Aí eu fiz as análises depois que eu guardei, deu errado, deu tudo errado. O resultado apareceu lá, eu corri um gel lá, e aí deu errado. Aí eles falaram comigo, esse cara do doutorado e ela, você fez errado. Aí eu lembro que eu falei, putz, eu entendi que você falou freezer, né? Porque geladeira lá era fridge. E eu pensei na hora, sabe? Aí eu pensei no freezer na hora e guardei. Aí ele falou assim, eu não posso fazer nada se você não entende o que eu tô falando, né? E dava certo. Aí depois que caiu a ficha disso, eu voltei a trabalhar, passaram-se uma semana, e aí, quando eu estava fazendo as análises, ia fazer os testes para ver se as minhas amostras tinham dado certo. E aí, quando eu fui fazer o teste, era para ver se tinha dado resultado lá. Quando saiu o resultado, eu estava com essa técnica. E não deu certo.
não deu certo, assim. Porque, assim, o resultado, todos os valores têm que sair junto, todas as amostras têm que sair junto, assim. Ela faz como se fosse uma rampa, assim, ela sobe e depois ela fica reta, assim. Como se fosse uma onda. E aí, todas as amostras têm que sair mais ou menos no mesmo lugar, depois elas vão abrindo, porque cada amostra é cada peixe. E aí, as amostras não saíram no mesmo lugar, elas saíram erradas. E aí eu falei assim, né? Aí isso foi um dia antes do feriado da Páscoa, e a gente ia ter uns 4 dias, assim, a emendar feriadão, assim. Ser uns 4, 5 dias de feriado. Eu lembro que eu fui acampar com a minha esposa, que foi junto comigo. Aí quando saiu o resultado, ela falou assim, ó, tá errado isso. Aí ela começou a falar. Aí eu lembro que ela falou crap, que é porcaria. Eu lembro que ela falou um monte de coisa e crap. Eu entendi o crap lá, que era porcaria. Aí eu falei assim, mas se deu errado, vamos fazer de novo. Ela falou assim, ó, não vai dar para fazer de novo, você não tem cuidado para fazer as coisas. E esses reagentes são caros. Então, vamos fazer o seguinte, quando acabar o feriado, a gente fala com a orientadora, com a sua orientadora no Brasil, é melhor a gente parar com tudo. Aí eu falei assim, eu não atravessei 2 oceanos do Brasil para cá para parar com tudo. Entendeu? Aí ela falou assim, não sei. E já era, sabe, tipo, era quinta-feira, porque ia ter sexta, sábado, domingo, ia embora. Já fim de tarde, então todo mundo meio que já tinha ido embora. Era feriado, então todo mundo já tinha saído mais cedo, né? Véspera de feriado. Cara, eu lembro que eu fui para acampar. Eu cheguei em casa derrotado, assim, derrotado. Eu não chorei por vergonha, sabe? Falei assim, eu não vou chorar, porque eu sou durão. E aí eu não chorei por isso, mas eu devia ter chorado, entendeu? Comecei a falar com a minha esposa, ela calma, tal. Porque assim, existia 2 possibilidades. Eu ter feito tudo errado. Outra, o que a gente chama de prime, que é um reagentezinho lá, isso é importante, ele podia não tá bom. Só que ela já chegou e jogou na minha cara que tava errado, entendeu? Que eu tinha feito errado. Que eu não sabia pipetar e tal. Aí eu passei os fins de semana inteiro olhando, eu fechava o olho, eu via ela, assim, sabe? Sabe quando você vê a pessoa assim? Até hoje eu tenho sentimentos. Traumatizado. Oi? Traumatizado. Traumatizado, total, traumatizado. Assim. Aí, e assim, eu não conseguia curtir, era um lugar assim, cara, a gente sempre gostei de fazer trilha, né? E era um lugar enorme, assim, a gente ia acampar no meio do mato, era um parque lá. E assim, eu não conseguia curtir, cara, eu não conseguia curtir mesmo. E eu só pensava. E aí eu não queria ficar falando na viagem sobre isso, mas sabe quando aquilo não sai da sua cabeça? Né? Aí passaram-se os dias, aí a gente marcou uma reunião, eu, ela e o carinha lá que era do doutorado, que estava me orientando. Aí ele falou, aí ela mostrou os dados, falou, tá vendo, tá tudo errado isso aí. Aí ele falou, aí eu falei assim, pô, mas eu não lembro de ter feito alguma coisa errada. Eu lembro que eu segui lá o protocolo, né? O manual lá. Aí ela falou assim, tá aí os dados. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse primer e ver se deu errado. Quando a gente trocou, deu certo. A minha vontade, eu xinguei ela em português, ela nem percebeu, né? Eu xinguei ela assim de nomes bem assim. Qual é os nomes que Amigáveis. você A vantagem é essa aí, né? a A grande vantagem é assim. vantagem é essa. Olha aí. Sabe, eu falei, não, é isso, aí eu falava sua taranã, entendeu? Taranã, na inglês, taranã, sabe? Foi um dia de forras, assim. Eu lembro que eu cheguei em casa e comprei um monte de cerveja para comemorar, tal, não sei o quê. Saiu do fundo do poço, Exato. alavancou. Porque assim, veio o negócio de ser brasileiro, eu nunca fui uma pessoa muito confiante, então, veio tudo, sabe? Eu tava longe, e às vezes, eu via as pessoas falando, pô, a minha experiência foi maravilhosa. Eu falei, puta, eu vou estragar tudo, sabe? Você fala bem na minha vez, tudo vai ser estragado. Aí, depois disso, ela nunca mais trabalhou comigo também, graças a Deus. No final, eu nem falei tchau pra ela direito também, ela também não queria muito saber de mim. Mas é assim, então, a minha experiência no trabalho, depois as coisas deram certo, entendeu? As coisas eu entendi que eu tinha que trabalhar meio que você vai lá, faz o seu trabalho, não tem muito café, entendeu? Essas coisas. Ia embora, aí eu consegui, aprendi muito, essa experiência, na verdade, me deu uma casca de vida também, porque depois várias cascas de banana, na verdade, aconteceram na minha vida,
né, várias dificuldades, mas eu acho que aquilo me ajudou a ser mais forte, entende? A falar, mesmo quando eu, nesse caso não foi um erro meu, mas quando eu tive erros, de respirar fundo sabe? Botar a cabeça dentro da terra igual um avestruz, sabe? Eu acho que foi bom. Só que depois que passou, né? Na hora, com certeza não foi. E assim, mas eu acho que hoje me ajudou, assim. Depois eu consegui publicar, tinha um certo contato com eles e tal. Mas assim, foi difícil isso, assim, foi um desafio, né? Eu tive outras oportunidades. Eu passei um tempo na Argentina, passei uns 20 dias, fui umas 2 vezes lá, fui para outros lugares também, assim. Eu acho que, meu, porque assim, quando você vê que tem outro jeito de viver, outro jeito de fazer as coisas, né? Que às vezes a gente não percebe que tem, isso abre a nossa cabeça, né? Para tentar até a gente mudar e tal, né? Então, assim, eu acho que quem tiver oportunidade é pelo trabalho e pela pessoa, não é só por uma coisa, né? Vai, vai você lá, vai a sua bagagem, vai tudo, o seu conhecimento teórico e vai você também, o seu sentimento, o seu coração. E eu acho que, meu, isso quem a gente tem que procurar, pelo menos fazer alguma vez, sabe? Eu acho que é válido demais. Bem, continuando E aqui, eu queria fazer uma pergunta para a Bruna. brasileiro? Quer falar já? Que se você quiser falar, pode falar. Se você sentiu algum preconceito por ser brasileiro. Eu não, assim, pensando agora, os ingleses, eles são pessoas muito educadas, sabe? Então, eles são muito refinados para falar com você. Mas isso não significa que eles estão falando algo legal ou que eles estão sendo seus amigos, né? Eles só são educados. Mas eu acho que eu nunca senti preconceito por ser brasileira. O que, às vezes, eu encontrei uma vez, na verdade, um senhor que corrigia um pouco a forma como a gente falava. Eu e meu marido, a gente foi tentar alugar o apartamento. E aí, na época, eu não lembro o que foi que a gente falou, e aí ele não entendia. Aí, quando a gente falou, sei lá, pela quarta vez, aí ele veio e corrigiu por cima. E, assim, foi a única vez que você fica se sentindo, caramba, né? Precisava disso, moço? Precisava, você já tinha entendido. Mas só, assim, de resto, quando a gente falava que a gente era do Brasil, as pessoas se questionavam do que a gente estava fazendo lá. Do tipo, pô, o Brasil é quente, por que vocês estão aqui? O Brasil tem carnaval, por que vocês vêm para Inglaterra passar frio? Então, eu pelo menos não tive essa impressão, mesmo dentro do laboratório, né? Pensando em trabalho, eu também tive problemas, né? Não igual do Cadu, mas a técnica que eu fui lá aprender a fazer, ela não funcionou, não saiu. Então, eu fiquei lá um ano tentando e não saiu. Mas não senti, não. Pelo menos se tiver, eu não chegou, sabe? Bateu e voltou. E você, Cadu? Você Tinha sentiu uma alguma- moça que era indiana, tinha muito indiano lá onde eu tava. Ela falava assim no início, né? Ela falava assim, which your work? O que é work? Ela falou uma semana work. O que vocês acham que é? Work. Work. Work, que é trabalho. Eu demorei uma semana para entender o work dela. É Tá aí difícil, uma coisa assim. que eu faria também. Eu só falava yes, eu assinava e falava yes, né? Sorri, Na nossa SN. cabeça, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo ótimo. Bem, eu queria fazer uma pergunta para a Bruna. Diga. Bruna, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou nessa jornada profissional até o momento? Nossa Senhora! Que difícil! Ai, a maior dificuldade que eu já enfrentei na minha jornada profissional. Eu acho, nem sei dizer se eu tenho certeza sobre isso, mas é um pouco da dualidade da gente conseguir lidar, fazer tudo aquilo que a gente quer. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu gosto de dar, eu gosto também de pesquisa. E às vezes a gente não consegue conciliar todas as coisas. Eu gosto também de orientar os alunos, eu gosto das minhas alunas de C, dos meus alunos de TCC, e a gente não consegue dar conta de tudo. Então, eu acho que
talvez isso me consome um pouco, às vezes eu tenho que acabar priorizando um dos lados e eu tenho que deixar o outro sem a minha atenção. E acho que isso me consome, principalmente porque atualmente, né, a área que eu mais fico voltada é para o ensino. Então, na pesquisa, eu não estou mais tão ativa quanto eu gostaria. Então, eu acho que isso me consome um pouco. E lidar um pouco também com a vida pessoal. Sou mulher, né? Sou casada, eu pretendo ter filhos. Então, lidar com isso de a gente tem um tempo para poder ser mãe, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu tenho que lidar com o tempo da minha carreira, então eu estou no auge, né? Eu estou crescendo na minha carreira. E parar tudo para poder ter um filho é uma dualidade muito grande. Então, eu acho que seria isso, meninas. Mas muito difícil essa pergunta. Eu lembro quando eu estava tendo aula com o Gabriel, logo no primeiro semestre, ele falou assim: vocês que entram na biologia é porque vocês gostam de tudo. Vocês querem fazer de tudo um pouco. É verdade. É bem verdade. E você, Cadu, qual que foi a sua maior dificuldade? Maior dificuldade na vida? Além do que aconteceu no laboratório, né? Além da moça lá. Eu tenho medo, assim, do que eu faço hoje, eu tenho muito medo, assim, de não dar conta. Então, de aluno, desses projetos de extensão, isso eu tenho medo, mas eu acho que foi... na minha carreira, da pós para frente, eu acho que foi deixa eu ver, eu acho que foi no mestrado, quando eu não conseguia passar no inglês, no doutorado. Não conseguia, eu fazia a prova de inglês, eu não conseguia. Eu fiz 2 vezes. E para passar, e eu fiquei uns 6 meses, e assim, eu ia mal mesmo, eu não conseguia ler o texto. Eu sou disléxico, eu fiz uma... Quando eu estava na Metodista, quando eu saí, um dia meu pai chegou, estava trabalhando com ele, e ele falou assim, olha essa revista, veio uma revista de bairro, me deu assim, e aí ele falou, acho que você tem isso aí. E por coincidência, o Jô Soares tinha um programa, e o pessoal lá, que era a Associação Brasileira, chama BD, talvez exista até hoje, acho que sim. Associação Brasileira de Dislexia. Aí a moça foi lá no programa e eu assisti. Aí eu lembro que assim, eu não conseguia estudar, eu não conseguia me dedicar. E eu acho que eu tinha muita pouca confiança, assim, para fazer as coisas. E para botar minha cara na frente das coisas, no sentido de, não, vou fazer, vamos lá, vamos tirar as coisas do papel e tal. E eu acho que quando eu estava no doutorado, assim, eu tinha dificuldade, eu li os papers, eu não entendia, eu não conseguia entender, não conseguia. E eu achava aquilo meio que ia voltando na minha cabeça. Porque, assim, para mim, o mais importante que eu tive quando eu tive lá o diagnóstico foi que a minha confiança voltou, entendeu? Então, a minha vontade de fazer as coisas de novo e não ficar dentro da minha casa, sabe? Tomando cerveja e só. Acabou. Aí, então, eu pude falar, não, eu vou de novo pro mundo, bater minha cara, aí dar a cara para bater e dane-se. E quando deu o doutorado, e aí eu via todo mundo passar, isso me consumia demais, assim. Que eu vi todo mundo meio que passando, aí, ou então quando não passava não era o inglês, e aí eu me sentia muito para baixo, assim, me sentia inferiorizado, entendeu? Mas depois eu estudei, consegui passar, fiz inglês, sei lá, 200 mil anos, entendeu? Para tentar melhorar. E esse foi um ponto difícil, assim. Eu acho que, assim, toda vez que a minha confiança some, e ela some várias vezes. Eu passo por momentos de perrengue, assim, sabe? De dificuldades. Acho que no doutorado foi um dos pontos. E eu acho que é muito importante, Cadu, você falar isso, porque caso tenha alguém escutando a gente que também tem dislexia, né? E acha que isso eu não vou tentar fazer tal coisa porque eu sei que eu não vou conseguir. Eu acho que é super importante você falar isso e mostrar que dá sim para fazer tudo que você quiser. Talvez seja um pouco mais difícil, mas dá sim para você fazer. Dá. É muito legal. Uma coisa que eu fazia, porque assim, quando eu escrevia eu escrevia um projeto do meu mestrado.
Eu lembro de uma vez uma conversa que eu tive com a minha esposa, a gente era namorada ainda. Eu escrevi meu projeto e ele não tinha conexão. Assim, tipo, um parágrafo não linkava com o outro. E eu não conseguia melhorar isso, assim, né? E eu entrei numa vibe nessa época, de que eu podia dizer que tudo era dislexia também. Eu quase caí numa casca de banana ali. Ah, eu sou disléxico, entendeu? Então, assim, todo mundo vai ter que me entender porque eu sou disléxico. Então, o meu texto vai ser ruim. Assim, no ruim não quer dizer que eu vou ganhar o prêmio Nobel. Ele não vai ser entendível, entendeu? Então, porque eu sou disléxico. Só que, assim, se eu vou mandar um texto, vou pedir um projeto, uma bolsa, vou pedir um salário, né? Ele tem que ser entendido por quem vai avaliar. E ali vai ter você que é disléxico e outras pessoas que não são, entendeu? E então você também tem que saber que você vai ter que se desdobrar. Uma vez uma psicóloga disse para mim que é Usar como isso você. pra, né, pra não. Ah, sou É, disléxico. exatamente, eu não posso largar. Ela falou assim: é como se você fosse um canhoto no mundo de destro. Eu até sou canhoto. Eu sou disléxico, canhoto e não tenho siso. Eu devia ganhar na loteria. Você é raro, Cadu. Eu sou raro, tá vendo? Eu só não sou rico, né? Que aí seria muito raro, né? Enfim. E aí eu lembro que ela me deu uma opção de ela falou assim: ah, tá bom, você tem que usar, você tem que saber disso e tal. Mas se você não fizer nada, só ficar nesse, ah, tá, eu sou disléxico, então você não vai andar, não vai pra frente, sabe? E eu acho que isso foi um. Eu lembro que na hora eu fiquei bravo com ela, assim, sabe? Não queria ouvir. Aí passou uns dias, eu pensei melhor do que ela falou, eu vi que ela tava certa, né? E é isso mesmo, eu acho que quem tem, ou então tem TDAH, todos esses são coisas que às vezes limitam a gente, dificultam a gente mesmo. Mas não pode jogar por baixo do pano, né? Não pode mesmo. A gente, tem é ser esse- humano, a gente gosta de colocar os nossos problemas numa caixinha de culpa lá. Ah, é culpa É, disso. É culpa disso. Tem que ter Mas alguma coisa pra resolver é botar a É culpa, difícil. né? verdade. é. É complicado. A gente não pode ter que encarar as coisas, né? O máximo que a gente Uhum. puder. Tem esses dois Gi, tá lados, né, baixo, que a tá gente baixo. falou. Tem esses dois lados que a gente falou, né? Não pode, eu não vou fazer porque não vai dar certo. E, sou disléxico, ou tenho alguma outra coisa, não vou fazer porque eu sei que eu não vou conseguir. Ou então, eu não vou nem tentar me esforçar porque eu não vou É, conseguir. É. Tem que ser sempre um meio termo, né? Não dá pra gente Uhum. viver nos extremos. sim. Sim, com certeza. Tem alguma pergunta, Jaque? Então, para fechar, assim, se vocês estivessem de cara a cara com vocês na faculdade agora, que conselho vocês dariam para si mesmos? Pausa dramática. Nossa! Tá muito difícil essas perguntas aí, viu? A gente se esforçou. Nossa Senhora. Conselho que eu daria pra mim mesmo. Eu posso começar? Eu te Pode? dou Todo tempo para seu. pensar, Bruna. Eu acho que para mim, eu acho que assim, manter a confiança. Manter a confiança, saber que eu não sou alguém incapaz, assim. Para mim, pessoalmente, na minha história de vida, isso eu não acordo e falo assim, você é capaz. Eu não faço isso, eu não sou assim. Mas, assim, quando os eventos dão errado para mim, eu geralmente isso vem na minha cabeça, sabe? Não fico chorando, não fico também reclamando, não me faço muito de vítima, mas internamente, na hora que eu deito na cama, sabe? Eu fico, putz, será que eu dou conta? Será que eu tô fazendo certo? Será que não sei o que lá? Paraná. Então, assim, eu acho que o conselho que eu dou hoje, assim, com 39 anos, mantenha o seu foco, não ache que você. Mantenha isso, assim, sabe? Você não é o supra-sumo, mas assim, você também não é essa pouca bosta aí, sabe? Que você que uma fase grande da sua vida você achou que você era, entendeu? E é isso, assim, porque eu faço as coisas com bastante garra quando eu tenho vontade. Né? Eu não espero que eu seja o melhor, não espero mesmo, não espero que eu seja o vencedor. Eu espero que eu faça de consciência limpa. Assim, agora que eu sou pai, eu sempre penso nisso, assim.
Minha mãe falava isso pra mim, ela falou assim, eu tô criando vocês e minha consciência tá limpa. E eu quero ter isso na minha vida profissional, na minha vida com as minhas filhas, assim. Eu vou errar, com certeza com elas, falar coisa errada, dar castigo errado, entendeu? Mas eu tô fazendo com a consciência tranquila de que, sei lá, eu quero fazer a coisa, uma coisa de coração, entendeu? Eu acho que é isso aí. Não deixa cair. E você, Cadu, Bruna? enquanto você falava, eu tive uma participação especial aqui do Sr. Gente, Peter. esse episódio tá maravilhoso. Várias participações. Olha, especial Peter mesmo. entrou aqui, veio. Quem não conhece, Peter é meu cachorro, que na verdade é quase um cavalo, de tão grande que ele é. Ah, eu não vi, eu perdi. Ó, é que- Quase deixa- derrubou ela. Daqui a pouco eu mostro ele pra vocês. Ele deitou agora, ele sossegou. Mas ele veio aqui dar um oi. Porque ele chegou em casa e, enfim. Mas respondendo a pergunta que vocês me fizeram, né? Sobre se eu tivesse que dar um conselho para a Bruna que estava na faculdade. Eu acho que eu diria assim que o caminho que eu estou escolhendo, o caminho que eu vou percorrer, que eu percorri, é um caminho que me trouxe muitos bons frutos, que eu me orgulho muito daquilo tudo que eu passei, que as dificuldades que eu passei, que os problemas que aconteceram valeram a pena. Então, para não desistir, porque às vezes a gente fica para baixo achando que, nossa, será que é isso? Será que não? Será que vai, que não vai? E no fim das contas vale a pena. No fim das contas, quando a gente olha para trás, a gente não pode esquecer dos erros, mas a gente tem que celebrar os acertos, a gente tem que valorizar tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente fez. Então, na época da faculdade, eu não imaginava que eu conseguiria ser uma professora, por exemplo. Eu achava que minha timidez nunca deixaria eu chegar nesse ponto. De eu estar aqui tendo um podcast, sendo entrevistada pelas minhas alunas. Nunca que eu imaginaria isso. Então, eu acho que seria nesse sentido, de continua firme, vai que vai dar certo, e você vai se orgulhar de tudo que você passou, tudo que você fez. Ah, gente, que legal. Gente, para encerrar o podcast, eu queria fazer uma pergunta para os dois também. Como surgiu Ciência Deriva? O que vocês estão achando até o momento, essa caminhada que a gente já fez, que já são 10 episódios, e o que vocês esperam daqui para frente? Cadu, você começa. Tá. Então, o Ciência Deriva, ele começou... um dia eu tava assistindo TV de noite, assim, de madrugada, aí eu vi o episódio do Flow. E, na verdade, foi assim, uma vez eu fiz um evento na EMB com duas alunas que são do CA, a Nayara e a Isabelle do DIAC. A Nayara, não sei o sobrenome dela, você sabe, Gi? É Almeida, acho. Almeida, né? Não lembro também. Nayara, desculpa se você ouvir. E aí, a gente fez uma mesa redonda. E nessa mesa redonda, eu lembro que a gente chamou as pessoas, e aí eu lembro que ouvindo as perguntas, anotando, e aí eu ia passando para a Isabela e para a Nayara, que elas iam perguntar, entendeu? Eu nem aparecia. E eu adorei fazer aquilo, adorei. Fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu falei, putz, um dia eu vou fazer um podcast, que já tava nessa vibe aí, nessa moda de podcast. Só que eu não sabia como fazer, porque eu nunca fui uma pessoa assim de fazer, eu quero fazer um podcast assim, o que é uma célula? Célula é a unidade mínima, menor da vida, sabe assim, explicar conteúdo. Nunca fui assim, eu não gosto nem das aulas assim, eu também não dou muito assim. Claro que eu explico conteúdo, é óbvio, mas eu faço diferença, eu não sou muito assim metódico, uma pessoa metódica. Tô falando mal não, é o meu jeito só. E aí um dia eu vi o Flow e eu falei, nossa, eles fazem de um jeito que eu acho que é legal, mais humano e tal. Aí eu pensei em fazer, mas eu pensei em fazer fora da faculdade, assim, com uma amiga que até trabalhou um tempo, a Cristine, comentei com ela, deixa passar uma fase, a gente pode começar a fazer e tal. Aí um dia a gente teve uma reunião, os professores, eu, a Bruno, o Gabriel, que são da EMB hoje, né? E o coordenador era o Neto. Aí o Neto chegou e começou a propor, a gente precisava fazer algumas coisas para estágio dos alunos, porque alguns alunos estão sem estágio, a gente precisa dar e tal. Aí ele escreveu lá podcast. Quando eu vi, eu já tinha na minha cabeça isso.
Aí eu falei, eu não vou falar nada não, né? Eu não vou colocar dentro da faculdade. Mas aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas aí é com os alunos, e aí eu vou fazer com eles. E o meu objetivo sempre foi, assim, o que me envaidece é trabalhar com vocês mesmo, assim, de verdade. E aí eu falei, pô, não, eu vou fazer. Aí eu falei, Neto, não, eu tô com umas ideias aí de podcast, não sei o quê, taraná, 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 taraná. Aí a gente passou a reunião, eu fui falar com a Bruna, que era a pessoa, ela é a pessoa, ainda é a pessoa encarregada para, que era encarregada para fazer o meio campo desses estádios. E a gente começou a conversar, marcou um Teams lá, né, que é a plataforma que a gente usa lá no trabalho. E aí eu contei para ela, ela gostou muito, falou que era bem legal, aí que ela participaria comigo, e foi um alívio enorme. Porque eu não sei se eu ia ter a coragem de fazer sozinho, entendeu? De verdade. Porque assim, quando eu ficava pensando tudo que você tem que fazer para estruturar, é difícil, é bem, bem difícil. Aí a gente começou. Aí a gente fez a primeira reunião, agitava. Na primeira reunião eu saí super desanimado, porque ninguém abriu o bico. Assim. Você lembra, Bruno? Eu falei pra você, né? Falei, eu acho que não vai dar certo, cara. E não sei o quê. Mas aí acabaram que, assim, alguns alunos se comprometeram mais do que outros, é normal isso. E a coisa começou a andar, assim. E quando vocês, a Jaque e a Bruna, elas são dos semestres do quarto, a Jaque e a Bruna do segundo. Quando vocês entraram, isso foi de uma alegria para mim, porque é o sentimento de que assim, a coisa tá gerando, sabe, tá gerando, as pessoas entraram porque quiseram, acharam interessante. E isso que vai dar fôlego e vida, entendeu? Nós temos só 10 episódios e tal. Mas eu acho que a história é mais ou menos essa, assim, pelo menos da minha parte. Sim, na verdade, a ideia foi do Cadu, a gente só. Na verdade, no começo, quando a gente conversou, a ideia era que fosse um podcast dentro de um projeto menor, né, Cadu? Não É, era o Ciência Deriva, era para ser um podcast que fazia parte de um outro projeto de sustentabilidade, como parte do programa de estágio. Só que aí nessa a gente foi crescendo e a gente acabou tomando maior espaço desse projeto e a gente acabou ficando com o podcast mesmo. e E na tempo na nossa época, vida, né, Cadu, Bruno? Convenhamos. também. E na época, eu lembro que o Cadu, a ideia, né, era o Cadu apresentar junto com o aluno, porque a ideia era dele, aí eu falei, Cadu, vê se algum aluno se anima. Só que ninguém quis, acho que o pessoal ficou com vergonha, não quis, aí o Cadu também ficou, vou fazer sozinho e tal. Eu falei, tá bom, Cadu, eu encaro aí com você, vamos que a gente faz dar certo. E aí a gente foi indo, um episódio por vez, né, É, caminhando do jeito que dava, e estamos aqui, 10º episódio. sim, 2 dígitos. É, Pois é. Não, é incrível, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? tá Eu meio não tô te baixo. ouvindo, só eu que não tô ouvindo? Pra mim também tava Deixa baixo. eu tentar colocar aqui. Agora vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Não é, eu ia falar que nas primeiras reuniões eu quis pegar a coisa que eu ia ter que aparecer menos. Falei, não, vou ser organizadora, não vou ter que botar minha cara pra nada, não vou ter que falar nada. Olha aqui, 3º episódio. No segundo você já apareceu. Pois é, tá vendo? Porque é o que vocês falaram, foi crescendo de um jeito muito legal, muito maravilhoso. Infelizmente, talvez esse será meu último episódio, mas eu vou sentir muita falta, porque é muito legal o que a gente faz aqui. É muito legal conhecer várias pessoas, falar sobre várias coisas diferentes, é maravilhoso. Gente, eu também queria falar um pouquinho. Eu amo esse projeto, sério. Eu acho que agrega muito. Eu já tinha uma facilidade com criação de conteúdo, né? Eu também gosto de falar, eu gosto de colocar os meus projetos em prática. Então, acho que exercitar essa criatividade é muito legal. Então, é um conhecimento que não é de você colocar lá no papel e falar assim, é isso, isso, isso. Não, é um conhecimento para a vida, entendeu? Eu adoro isso daqui. Era isso que eu tinha para falar. Uma experiência assim que eu acho que vai além da carreira, sabe?
porque você cria conexões aqui que são pro resto da vida, né? Então, eu sou muito grata por tudo. Pra mim também. É muito legal fazer com vocês, assim. Ah, Eu eu não sei adorei. mexer no Instagram e vocês voam, assim, sabe? Eu acho isso tão... Não, elas são A cada dia a gente maravilhosas. aprende uma coisa diferente, uma coisa nova. É muito bom. É muito Ai, bom gente. mesmo. É muito A nossa legal. equipe é demais. É porque a gente tá aqui não, mas nossa equipe é demais. Não é por nada, não, mas Não é por nada. Modéstia à Tem parte. que, né? Tem que falar. É isso, gente. Gente, é isso? É isso. deixa eu mostrar o Peter para vocês. Espera lá. Ai, por favor. Peter, vem aqui. Ai, peraí, Ai, preciso gente. movimentar. Vem Gente, cá, ele Peter. quase derrubou a Bruna. Quase. Ele tá deitado agora. Vem cá, sua preguiça. Vem dar oi pras pessoas. Olha ele aí. Aí ele olhando, Bruna, para. Nem Dá parece uma que quase te derrubou. Nem Não, parece. Tá morrendo de Não, sono. calma, Chegou em casa toda. agora. Nossa, Oh, mas meu ele é muito Deus. grande. Ele tem quase a minha altura. Assim, Ele é de raça? Ele é vira-lata, SRD. Eu também tenho melhor uma, só que ela é raça. menor. Eu também acho. Eu também tenho cachorro também, vira-lata mais ou menos desse tamanho. É o cachorro. É o cachorro. É o cachorro. Gente, o Cadu pegava o cachorro dele pra tudo nas aulas online. Tudo. Qualquer coisa que ele é um bom demonstrou. exemplo. Não. Aí quando não era cachorro, era filha. São exemplos, né? São seres vivos, né? E a Aline me aí dá falou pra que usar, você né? pegou ela grávida pra demonstrar na aula. Porque eu dou uma disciplina de urogenital, e aí a parte reprodutiva tem gravidez. Aí ela tava barrigudona, e a barriga meio torta, eu falei, não, tá ótimo pra mostrar, né? E aí você vê de verdade como que é. Mas Coitada é da isso. mulher grávida, né? Coitado, Sobra né? pra todo mundo. Sobra mesmo, não tem jeito. Tem que encerrar o episódio, não tem? Vamos encerrar? Quem encerra? Acho que vocês podiam encerrar, né? Eu também acho. Perder a tradição sempre. Foi muito bom, meninas. Gostei muito. Achei muito boa as perguntas, apesar de muito difíceis. Vocês mandaram muito bem. Foi muito gostoso participar, viu? Eu adorei. Também achei muito difícil, mas vou usar também essas perguntas. Achei muito boa. A gente se esforçou, a gente... Não, foi ótimo. Foi ótimo. E foi gostoso mesmo. É muito bom estar desse lado também. Muito bom. Você fala da sua carreira, lembrar assim como alguns passos aconteceram. E é tudo que eu treinei, eu não falei nada. Eu falei... Não, mas é isso mesmo. Gente, eu posso encerrar então? Alguém quer encerrar? Posso? Todo seu, Cadu. À vontade. Filho é seu. Então, gente, eu queria agradecer a todos que vão ouvir, agradecer aos convidados, a mim mesmo e a Bruna, agradecer as entrevistadoras, que, vocês são 10 mesmo, 10. Muitíssimo obrigado por tudo, não só por esse momento, por tudo mesmo, porque vocês são, quando eu tô achando que a coisa vai degringolar, de repente vocês aparecem com alguma coisa, isso muda meu dia, e é verdade isso que eu tô falando, agora sem puxar saquismo nenhum. Então, gente, encerramos esse maravilhoso, estupendo, 10º e comemorativo episódio do Ciência Deriva. Gente, muito obrigado e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção dos alunos Alanis Negri, Luiz Calazans, Giovana Malintac, Paulo Cardoso, Bruna Nascimento e Jaqueline Bernardes, além dos professores Cadu Tolucci e Bruno Irata, todos da Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigado e até a próxima!